Já as proteínas globulares, elas apresentam uma estrutura espacial mais complexa do que as proteínas fibrosas e são mais ou menos esféricas, né, em termos tridimensionais, geralmente solúveis nos solventes aquosos. E seus pesos moleculares podem ser bem variados devido à questão da composição dos resíduos de aminoácidos. Notem que a hemoglobina, tão citada anteriormente, ela é uma proteína globular, pois ela apresenta uma grande variedade em termos de estruturas tridimensionais internas à estrutura tridimensional total da proteína, ok? E essas estruturas vão formar então uma estrutura tridimensional total esférica, aproximadamente esférica, ok? Compondo também aí os grupos M dos anéis porfirínicos, mais o íon férrico, que compõe o restante da proteína, certo? Da hemoglobina. Já a tripsina, no caso, é uma enzima que também apresenta uma grande complexidade em termos estrutural, uma estrutura geral tridimensional aproximadamente esférica, ok? Isso confere a essas proteínas globulares uma diversidade funcional muito grande, uma diversidade em termos de estrutura também tridimensional muito grande, né? Quando nós olhamos para o interior da estrutura tridimensional dessas proteínas e que componentes compõem essa estrutura tridimensional total. Bom, então, em termos de estrutura, nós vimos aí a classificação, em termos de estrutura, nós vimos então, nós temos que voltar ao nosso conceito de ligação peptídica. O que é a ligação peptídica? A ligação peptídica, ela nada mais é do que uma ligação do tipo amida que ocorre entre dois aminoácidos. Esses aminoácidos estão ligados, vão formar uma ligação amida que apresenta uma rigidez. Ela não é capaz de fazer uma rotação em torno do seu eixo. Então, por que ocorre essa rigidez? Devido à presença de um fenômeno de ressonância, né? Esse átomo de oxigênio que apresenta uma ligação dupla com o carbono, né? Esse carbono da carboxila, ele disponibiliza os elétrons dessa ligação dupla para a próxima ligação, que é a ligação com o nitrogênio. E isso, então, é intercalado entre essa ligação com o nitrogênio, né, o carbono e o nitrogênio, e a ligação carbono-oxigênio, o que faz com que ocorra um efeito de ressonância. E essa ligação ela se torna rígida e, como vocês podem ver, planar. Ela fica fixa nesse plano, assim como a próxima. A interconexão entre as duas ligações peptídicas é, de fato, então, o carbono alfa. O carbono alfa, como você já sabe, é um carbono assimétrico, é um centro quiral, pois ele apresenta, então, ao redor do carbono ligado a ele, por ligações simples, 4 substituintes diferentes. Então, as ligações capazes de serem rotacionáveis, né, que apresentam rotação, são as ligações ao redor deste carbono alfa, certo? O carbono alfa, então, ele é capaz de então promover rotações ao redor do seu eixo, ok? Como vocês podem ver na figura logo abaixo. Então, a ligação peptídica, ela tem então essa característica, né, de ser planar, rígida, mais estreita também do que uma ligação simples, ok? Devido à questão do efeito de ressonância. E aí isso faz com que ocorra apenas a angulação de rotação ao redor do carbono alfa. E aí esses ângulos são denominados os ângulos π, e φ, ok? Então, nós temos então um chamado dipolo elétrico, devido a essa questão do efeito de ressonância, né? Ocorre essa distribuição eletrônica entre o oxigênio, o carbono e o nitrogênio, mas, com certeza, devido à alta eletronegatividade do oxigênio,
a carga parcial, ou seja, a presença do par de elétrons nessa ressonância, nesse efeito de ressonância, ele é muito maior ao redor do oxigênio do que em relação ao nitrogênio, o que faz com que ocorra um ligeiro dipolo elétrico. E aí, então, falando sobre classificação, falando novamente sobre ligação peptídica, nós temos que abordar aqui a questão dos níveis estruturais de proteínas, né? Os níveis estruturais, eles são uma peça-chave, eles formam uma peça-chave para entender a função das proteínas, tá? Então, primeiramente, nós precisamos determinar o que seria conformação de uma proteína. A conformação de uma proteína, ela é o arranjo espacial dos átomos de uma proteína, ou seja, é a estrutura tridimensional dos átomos que compõem a proteína. E essa conformação, ou essa estrutura tridimensional existente, ela ocorre sob um determinado conjunto de condições, certo? Que é determinada primordialmente pela termodinâmica. Ou seja, a estrutura ou a conformação termodinamicamente mais estável conformar as proteínas que são ditas nativas, ou seja, completamente funcionais, tá? Então, gente, vejam que as proteínas, elas podem apresentar diversos níveis estruturais, como você já pode ter visto nas figuras anteriores, tá? Esses níveis estruturais vão determinar, então, também ao último nível, a função dessa proteína, certo? Pois a função é extremamente, diretamente dependente da estrutura tridimensional da proteína. Então, vamos abordar aqui a estrutura tridimensional, certo? Dentro da estrutura tridimensional, nós precisamos verificar o que forma a estrutura tridimensional. E o primeiro nível de formação da estrutura tridimensional é a estrutura primária, ou seja, basicamente a sequência de resíduos de aminoácidos ligados por ligações peptídicas, ok? Posteriormente, haverá então um arranjo espacial dito local, de uma pequena seção dessa estrutura primária, certo? Esse arranjo local espacial, bem específico, bem caracterizado, é dito como uma estrutura secundária. Quando nós consideramos, no caso, a estrutura secundária por si, nessa região, mais o arranjo das demais, formando uma estrutura tridimensional bem característica, né? De uma cadeia polipeptídica, de um filamento, né? Formado por resíduos de aminoácidos ligados a ligações peptídicas, que formam uma cadeia polipeptídica. A essa estrutura tridimensional nós damos o nome de estrutura terciária. Caso a proteína apresente uma estrutura formada por mais de uma subunidade, essa proteína será dita como sendo uma proteína que apresenta uma estrutura quaternária, ou seja, mais de uma cadeia polipeptídica, ou seja, mais de uma subunidade polipeptídica, é capaz de formar essa proteína. Então, como eu falei, a estrutura primária ela é formada a partir da ligação peptídica entre resíduos de aminoácidos. Isso nos dá uma sequência de aminoácidos em uma determinada direção, ou seja, há uma direcionalidade da estrutura primária. E normalmente essa mesma direcionalidade é devido à direção do primeiro grupo amino até o último grupo carboxila. Ok? A estrutura primária ela também é a formadora do esqueleto polipeptídico, ou seja, o esqueleto covalente dessa proteína. Então, nós podemos incluir dentro da estrutura primária não apenas a ligação peptídica como ligação primordial, mas também as ligações de cistina ou ponte de sulfeto, pois ela também contribui para a formação desse esqueleto covalente da estrutura primária. Já a estrutura secundária, ela forma então esses padrões locais. Interessante a gente lembrar disso, tá? Os padrões locais de dobramento da estrutura proteína, né? Da estrutura proteica. Sendo os mais comuns os padrões
da alfa-hélice e folha beta. Bom, ocorre que, em função dos ângulos formados pelas ligações peptídicas, que ligam os aminoácidos, né, entre si, né, e entre outras interações, ocorre conforme então a diversidade de estruturas secundárias, justamente porque ocorrem diferentes ângulos de formação de interações não covalentes entre aminoácidos. Então nós temos aqui a alfa-hélice, uma típica alfa-hélice e uma típica folha beta, duas das principais estruturas secundárias presentes em proteínas. A alfa-hélice é bem caracterizada a partir da formação de uma hélice, né, que é essa estrutura helicoidal em torno de um eixo central, um eixo dito longitudinal, ok? Então, ao redor deste eixo central ocorre então um giro, né, dos resíduos de aminoácidos ligados às ligações peptídicas, que vão se comportar dessa forma devido à questão da presença de determinadas interações não covalentes na estrutura. Da mesma forma, nós temos também a folha beta, certo? Ou conformação beta também colocada nos livros, né, como conformação beta ou folha beta. Esta folha beta ela é diferente, porque não ocorre a formação de uma hélice em torno de um eixo, mas ocorre a extensão, né, de uma cadeia polipeptídica, que pode ser num tipo de zigue-zague, certo? E esse zigue-zague ele pode ser direcionado de forma a alinhar porções amino com porções amino, ou porções amino com porções carboxy. Se ocorre uma orientação amino e amino, ou carboxy-carboxy, nós podemos ter, por exemplo, a folha beta do tipo paralela. Se nós temos a porção amino, carboxy, amino, nós temos a conformação folha beta do tipo antiparalela. Notem que, então, as principais interações aqui que formam a estrutura secundária não são do tipo ligação peptídica ou ponte de sulfeto, mas sim a ligação não covalente mais forte presente na natureza, que é a ligação de hidrogênio. Sobretudo, essa ligação é fundamental para a manutenção de estruturas secundárias de proteínas. Bom, a alfa-hélice ela é estabilizada por ligações de hidrogênio entre aminoácidos próximos, né? Os aminoácidos têm que estar próximos o suficiente a um passo de 3 resíduos distantes apenas, para que ocorra esta interação, ok? Essa ligação de hidrogênio, essa interação não covalente do tipo ligação de hidrogênio, ok? Somente com esse passo é possível que ocorra essa interação. E aí, o passo da hélice ele é por volta de 3,6 resíduos por volta. Notem que a interação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio ocorre a cada 3 resíduos, mas o passo, a hélice ela dá uma volta completa a partir de 3,6 resíduos por volta, no geral, ok? Então, nesse geral, nós temos então a condição para que ocorra essa alfa-hélice em torno de um eixo longitudinal, ok? Favorecido a partir dessas ligações de hidrogênio que ocorrem intracadeia. Notem que essa é apenas uma cadeia, gente, uma única cadeia polipeptídica, né? Que é sustentada principalmente a partir da presença de ligações de hidrogênio a cada 3 voltas nos resíduos de aminoácidos, ok? Bom, então nós temos a estrutura secundária, que forma, então, essas alfa-hélices, né, no caso. Então, interações entre cadeias laterais também podem, né, estabilizar ou destabilizar a estrutura secundária da alfa-hélice, né? Notem que não apenas interações de hidrogênio podem estabilizar, mas também do tipo as ligações, interações que ocorrem entre resíduos, entre os grupos